São 7h54, muita atenção aqui. Apesar de não estarem incluídas no grupo de risco para o coronavírus, a Organização Mundial da Saúde fez um alerta em relação a, olha só que interessante, vulnerabilidade das crianças em relação à doença. Doutor Rafael Gonçalves, ele está conosco, vamos conversar com ele. Sinta-se cumprimentado, meu parceiro. Seja bem-vindo. Bom dia, Rafael. Tudo bem contigo? Bom dia, Sérgio. Obrigado pelo convite mais uma vez. Agora, nos conte a presença inevitável das crianças em casa durante esse período. Que perigo ou quais perigos essa presença das crianças representa? Acho que, primeiramente, a gente precisa entender. A OMS diz que o Ministério da Saúde também tem esse dado que 94% das crianças ela tem sintomas leves e 25% das crianças, quando contraem o coronavírus, elas são completamente assintomáticas. Significa dizer que, apesar de não estarem no grupo de risco, as crianças são um fator importante, um vetor importante de transmissão da doença. Portanto, assim como os adultos, as crianças devem permanecer em isolamento. Isso gera um outro problema. Por quê? Crianças contidas em ambientes fechados, como nas suas casas, existem riscos para acidentes domésticos. Pois é. A gente ainda não tem um dado que seja uma estatística real, mas a gente entende que em períodos, em momentos em que as crianças ficam mais em casa, a gente precisa tomar alguns cuidados. E quais são esses cuidados? Aliás, eu vou até te sugerir, já num primeiro momento, tem quinas, tem acidentes, mas também com relação ao álcool gel, doutor Rafael. Né? A utilização do álcool gel, tem aqueles piromaníacos que gostam de um fogo, a criança se sente atraída por um fogo, e a própria ingestão do álcool gel. Acontece isso, doutor? A gente hoje entende essas medidas, o uso do álcool gel como uma medida efetiva para a higienização das mãos e, claro, tanto de adultos quanto de crianças. Mas entendam, olha só, isso também impõe riscos. Primeiramente, como você falou, a ingestão do álcool gel. Então, o uso do álcool gel nas crianças ele tem que ser monitorado pelos pais, tá? Ao mesmo tempo que a gente precisa afastar esse álcool gel da superfície das substâncias que são explosivas, corrosivas. Por quê? Porque existe o risco de acidentes com fogo. Esse é um dos pontos. Outro ponto é criança dentro de casa, em ambientes que não são saneados, pode acontecer acidentes, quedas em superfícies que são mais pontiagudas e gerar acidentes, levando à necessidade de deixar as crianças nas unidades de pronto-socorro. Então, as quinas, por exemplo, doutor, as quinas também são muito sérias. As quinas podem provocar esses acidentes domésticos gravíssimos, muitas vezes? Pode sim. Além de tudo, claro, as pessoas estão dentro de casa cozinhando e aí os riscos das panelas quentes com as crianças também. Quer dizer, nós estamos levando em consideração que, apesar do risco de uma infecção por uma doença viral, a gente também tem o risco de acidentes domésticos pelas crianças que estão confinadas. Outrora as crianças vão para os colégios e passam 8, 12 horas em período integral nos colégios, agora as crianças estão o tempo inteiro dentro das suas casas. Em casa. E agora, doutor, como é que a gente faz, digamos assim, a mãe é super preocupada, o pai também, uma supervisionada geral no ambiente. Como é que a gente procede isso? Olha, já que vão estar aqui esse tempo todo, vamos nos organizar no sentido de fazer aqui um pente fino, pronto, a operação pente fino de segurança. Os móveis das casas, eles precisam ser protegidos, as arestas dos móveis das casas, tá? Os ambientes que as crianças vão brincar, correndo, a gente sabe que a criança acaba tendo mais energia, a necessidade de correr. Esses ambientes, eles têm que ser o mais protegidos possível. Então, a gente pede para retirarem os tapetes das casas. Tapetes? Isso, exatamente. É muito sério. Retirar os tapetes. Porque as crianças elas acabam tropeçando e caindo, principalmente crianças até 4 anos de idade, cujo equilíbrio ainda não está completamente formado. Então, o ambiente ele precisa estar completamente saneado. Dentro das cozinhas, os cabos da panela têm que ficar para dentro, né? A gente sabe que existem muitos acidentes que acontecem por conta disso também e as tomadas. Nós precisamos proteger as tomadas também. Lembrem-se, gente, são crianças que, na maior parte do seu tempo, elas estão ou nas escolas ou nas suas férias em ambientes abertos que agora estão confinadas em ambientes domésticos. Aqueles ambientes em que elas, no geral, estão no final da tarde para estudar e dormir. Agora elas têm que fazer tudo dentro do ambiente doméstico. Brincar, correr, despender a sua energia. A energia. Entendeu? Então, aos pais que também estão confinados em casa, por conta do isolamento social, que é necessário para barrar a cadeia de transmissão, a gente orienta, a gente estimula que desenvolvam atividades com os filhos que sejam, do ponto de vista mais lúdico e intelectual. Tá? Existe muito material na internet, muito material bem produzido na internet, que ajudam a criança a desenvolver
habilidades, a desenvolver novos conhecimentos, que não são apenas a galinha pitadinha, o mundo bida, nada contra isso, tá? Mas as crianças elas podem, nesse período, continuar construindo um intelecto melhor. Mais criatividade, né, doutor? Mais criatividade. Internet é legal, é sensacional, redes sociais, tudo muito importante, né? Essa conexão, essa tecnologia, mas continuar também com essa questão lúdica, né, das brincadeiras. Para a gente fechar, também tem 2 outros ambientes muito perigosos, que são os banheiros e para quem tem garagem também, doutor, para fechar. Olha só, nas garagens, o que a gente orienta? Se os pais forem sair, por favor, chequem ao redor dos seus carros se as crianças estão por perto. Não é infrequente, tá? A gente tem dados, eu particularmente já atendi crianças que foram atropeladas pelos seus pais nas garagens de casa. Exatamente. Então isso é importante também. Nós estamos aqui dando um panorama geral sobre estratégias, sobre coisas que nós precisamos entender nesse período em que as crianças estão confinadas em casa. Tá? E nos banheiros, a criança ela só vai acessar o banheiro quando ela tiver necessidade de acessar ao banheiro. Não é para brincar. Não é, banheiro não é local de brincadeira. Rafael Gonçalves, muito obrigado. Prazer em reencontrá-lo, doutor. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado pelas recomendações. E criança sozinha é sinal de perigo. Não deixa a criança só. Não é isso, doutor? Exatamente, Sérgio. Muito obrigado. Um ótimo dia para você. Bom dia a todos vocês. Ótimo. Muito obrigado, doutor Rafael.